Salam aleikum, galera! Hoje estaremos falando sobre células e tecidos vegetais. E desde já, se inscreve no nosso canal, deixa aqui seu like, ativa o sininho, segue a vinheta! Assim como as demais células eucariotas, a célula vegetal apresenta núcleo e diversas organelas especializadas no citoplasma, como mostra aqui na imagem para vocês. Existem três estruturas que são características típicas apenas dos vegetais, que são classificados como cloroplasto, parede celular e vacúolo. Os cloroplastos são as organelas mais características das plantas, embora elas também estejam presentes nas células de algas e outros eucariotos fotossintetizantes. Eles são um tipo de plasto ou plastídeo que armazena clorofila, um pigmento verde capaz de absorver parte da radiação luminosa para a fotossíntese. Além dos cloroplastos, as células vegetais também podem ter plastos que armazenam substâncias. É o caso dos leucoplastos ou outros pigmentos, que é o cromoplastos. Os amiloplastos, por exemplo, armazenam amido como substância de reserva. A parede celular é um envoltório externo constituído de celulose, um tipo de polissacarídeo. Confere a ela manter a rigidez da célula vegetal, o que impede que ela se rompa quando ocorre absorção excessiva de água. E também contribui para a sustentação aos tecidos vegetais, especialmente se for reforçada por lignina, como as paredes das células do xilema. A parte externa da parede celular pode ainda apresentar ceras, como as que formam a cutícula, o que reduz a perda de água por evaporação ou pela transpiração. E o vacúolo consiste em uma bolsa que armazena água, sais e outras substâncias, como alcaloides, que atuam na defesa contra herbivoria ou invasão de patógenos. A entrada e saída de água do vacúolo mantém o equilíbrio osmótico da célula. Ao longo do desenvolvimento e do crescimento da planta, o embrião torna-se uma plântula, como mostra aqui essa imagem. O que é uma plântula? É uma planta jovem em que parte das células do tecido meristemático sofre diferenciação celular e forma os tecidos vegetais especializados, e a outra parte continua indiferenciada. Nesse esquema aqui, os meristemas apicais contém células indiferenciadas que permitem o crescimento contínuo da planta, seja para cima, no caso o meristema apical do caule, ou seja para baixo, geralmente, pelo meristema apical da raiz. Após o estágio de embrião, a planta, além dos dois tecidos embrionários, elas apresentam tecidos diferenciados com formas e funções diversas, que vai aqui desde a sua raiz até as folhas, que constituem três sistemas: o sistema de revestimento, o sistema fundamental e o sistema vascular. O sistema de revestimento é formado por uma ou mais camadas de células que revestem todo o corpo da planta. Sua principal função é protegê-la contra desidratação e a entrada de patógenos. Vejamos aqui um esquema mostrando a epiderme, que é o tecido do revestimento presente nas folhas e nos caules verdes. Esse tecido é constituído geralmente por apenas uma camada de células justapostas, achatadas e aclorofiladas. Na região externa da epiderme é comum haver a deposição de cera, formando a cutícula, que torna a epiderme impermeável. Se por um lado a cutícula confere impermeabilidade, por outro lado, ela impede as trocas gasosas da planta, que só são realizadas graças aos estômatos, como mostra aqui nessa imagem destacada. O estômato, pessoal, é uma estrutura formada por duas células guarda, que, ao contrário das demais células da epiderme, são clorofiladas. Observem que entre as células guarda existe uma abertura denominada ostíolo, por onde ocorrem as trocas gasosas. Os estômatos podem abrir e fechar o ostíolo, regulados por fatores como a quantidade de luz, de gás carbônico e de água no ambiente. Lembrando que é pelo ostíolo que a planta realiza seu processo de transpiração,
Quando a transpiração é excessiva, os estômatos se fecham. Muitas plantas apresentam ainda projeções externas formadas por células da epiderme, como os acúlios e os tricomas. Vejam aqui os acúlios no caule de uma roseira. Esses acúlios são projeções rígidas que protegem a planta contra herbivoria e que se assemelham a espinhos, mas ao contrário destes, podem ser facilmente destacados. O enrijecimento dos acúlios se deve à deposição de lignina e outras substâncias na parede dessas células. Vejam aqui também tricomas na folha de pixirica. Esses tricomas são projeções flexíveis que se assemelham a pelos e que protegem as plantas contra a desidratação, além de secretarem substâncias. Eles também são presentes principalmente em plantas de climas quentes. A periderme é um tecido de revestimento presente nas raízes e em caules lenhosos que é constituído por várias camadas de células justapostas. Observem aqui nessa imagem as camadas mais internas da periderme, que correspondem à feloderme, e as mais externas ao súber. As células mortas e impermeáveis do súber formam uma barreira eficiente contra a desidratação. O súber possui ainda algumas regiões em que as células estão frouxas, chamadas lentícelas. Pode observar aqui nessa imagem, onde são realizadas trocas gasosas entre o ambiente e o interior da planta. O sistema fundamental é formado por tecidos que desempenham diversas funções, como preenchimento, armazenamento e sustentação, sendo o parênquima, o colênquima e o esclerêmica os principais tecidos. O parênquima pode ter a função de simples preenchimento, mas também pode ser especializado, como é o caso do parênquima clorofilado, relacionado com a fotossíntese, e do parênquima de reserva, que pode armazenar substâncias nutritivas, água ou ar. O colênquima é um tecido de sustentação formado por células com paredes muito espessas. O reforço da parede celular é feito com celulose, de modo que as células permaneçam vivas. O colênquima é um tecido firme, porém bastante elástico, encontrado nos caules jovens e nos pecíolos das folhas. O esclerêmica, por sua vez, é um tecido de sustentação formado por células que podem estar associadas aos vasos condutores. Podem ser alongadas ou curtas e estreladas. Nas suas paredes internas ocorre intensa deposição de lignina, o que provoca sua morte. Esse tecido é bem menos flexível que o colênquima, porém mais resistente. As plantas que apresentam sistema vascular são chamadas de vasculares e hoje compreendem os grupos das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. O sistema vascular é formado pelo floema e pelo xilema, tecidos responsáveis pelo transporte de matéria orgânica e de água e sais minerais pela planta, respectivamente. Além das células especializadas para a condução, o sistema vascular costuma ter células de parênquima e esclerênquimas associadas, o que torna mais complexo que os sistemas de revestimento e fundamental. O floema é um tecido formado por células vivas e alongadas, que se dispõem compondo longos canais através dos quais ocorre o transporte de seiva orgânica. Essa seiva é constituída de matéria orgânica produzida na fotossíntese e é transportada das folhas ou caules para raízes e outras partes das plantas. As células formadoras dos vasos mantêm o citoplasma, mas geralmente perdem o núcleo. Elas são chamadas elementos de tubo crivado, vejam aqui na imagem, pois apresentam poros ou crivos nas paredes celulares que permitem a passagem da seiva orgânica de uma célula para outra. Olhem aí que ao lado desses vasos há células de parênquima que são vivas e nucleadas, chamadas células companheiras, e oferecem substâncias necessárias aos elementos de tubo crivado. Já o xilema é o tecido responsável pelo transporte da seiva mineral
isto é, de água e sais minerais absorvidos pelas raízes das plantas até as folhas. As células que constituem o xilema apresentam em suas paredes um espessamento de lignina que torna o tecido muito resistente. As principais células do xilema são os elementos de vaso, células mortas, ocas e perfuradas nas extremidades que se unem formando longos canais, como você vê aqui nestas imagens. O espessamento de lignina é responsável por evitar seu colapso e pode formar anéis, espirais ou redes ao redor da célula. Também podem estar presentes no xilema as traqueídes, células semelhantes aos elementos de vaso, porém maiores, mais estreitas e mais afiladas, sem abertura nas extremidades. Os tecidos meristemáticos, presentes desde o embrião das plantas, são chamados meristemas primários, enquanto aqueles formados posteriormente, na fase adulta, são denominados meristemas secundários. Veja aqui nessa figura que o meristema primário é localizado no ápice de raízes e caules, chamado de gemas apicais, bem como na região do caule, logo acima de cada folha, gemas laterais. Os meristemas primários das gemas apicais são responsáveis pelo crescimento da raiz e do caule, aumentando o tamanho da planta longitudinalmente, enquanto os meristemas primários das gemas laterais promovem a formação de ramos. Os tecidos que se originam a partir desse meristema primário são classificados como tecidos primários. São eles a protoderme, parte externa do meristema, que se diferencia em epiderme, o procâmbio, parte interna do meristema, que se diferencia em xilema e floema primários, e o meristema fundamental, região intermediária, que se diferencia em parênquima, colênquima e esclerênquima. Nos meristemas secundários, quem representa os tecidos meristemáticos são aqueles que se formam no interior do caule e das raízes das angiospermas eudicotiledôneas e das gimnospermas. Os meristemas secundários são responsáveis pelo aumento em espessura dessas plantas, o que permite que muitas espécies se tornem grandes árvores. As monocotiledôneas não têm meristema secundário e, por isso, são geralmente herbáceas. Cada um desses tecidos se origina de uma parte específica do meristema secundário. Observem aqui na imagem o felogênio, que é a parte do meristema que se diferencia em suber e feloderme, camadas da periderme, que faz parte do sistema de revestimento. Temos também o câmbio, parte do meristema que se diferencia em xilema e floema secundários, que faz parte do sistema vascular. E a periderme, junto com o floema secundário, corresponde àquilo que chamamos de casca, é a parte aí mais externa. Chegamos ao final de mais um vídeo, infelizmente. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam esse vídeo, que estão compartilhando o nosso canal. Desde já, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreve agora no nosso canal, deixa aqui seu like e ativa o sininho para logo mais receber mensagens dando continuidade a esse estudo. A todos vocês, Salam Aleikum!